Amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui fazendo essa live aqui, porque na verdade nós queremos passar alguns ensinamentos de Deus através do conhecimento que Deus tem dado ao nosso ministério. E hoje eu quero que você receba essa revelação de Deus que vem por meio da sua palavra, da Bíblia, porque a Bíblia traz a verdadeira revelação. Só que antes de nós começarmos a falar acerca desse tema muito importante, eu quero convidar você a orar comigo, tá? E você também vir aqui no nosso perfil do Facebook, seguir a gente aí, ajudar a gente para a gente possa estar alcançando o maior número de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, já clicou em nos seguir? Agora vamos então orar a Deus, pedir a revelação da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com o teu Espírito, que o Senhor nos ensine a tua palavra, nos faça viver a tua palavra, porque eu sei, meu Pai, que coisas grandes, coisas maiores virão por intermédio da tua palavra, Senhor. Porque é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, para que nós possamos guardá-la no nosso coração e não pecar contra ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Povo de Deus, eu quero hoje, mediante a palavra de Deus, trazer uma pergunta para você. O que é ser um verdadeiro cristão? E antes de tudo, eu quero pedir que você não se incomode com os barulhos, né? Que nós estamos aqui na nossa igreja, nosso ministério é um lugar movimentado, tá? E você pode ouvir alguns barulhos aí, mas que não vão impedir do propósito do vídeo, que é trazer a compreensão das palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a pergunta é a seguinte: o que é um verdadeiro cristão, né? O que nós precisamos entender primeiro ou a próxima pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: a quem nós queremos agradar? A quem nós estamos agradando? Nós estamos agradando a Deus ou os homens? E eu quero que você saiba que se nós queremos agradar a Ele, nós precisamos obedecer a sua palavra. A Bíblia diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, essa julgará no último dia. E é muito importante que você aceite Jesus, mas aceite também as suas palavras. Porque tem muita gente que quer aceitar a Jesus, mas quer rejeitar as suas palavras. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, peço mais uma vez que você não se incomode com os barulhos aqui, que nós estamos aqui no lugar movimentado, por favor, tá? Não se incomode não, porque nós estamos aqui no lugar movimentado, então vai ter alguns barulhos, tá? Daqui a pouco vai cessar. Então eu quero que você ouça o que está escrito no livro de Gálatas 1, versículo 10. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que essa palavra vem dizer em Gálatas. Talvez não dê para a gente fazer o vídeo todo agora, mas eu peço a compreensão de vocês que logo depois nós vamos fazer a parte 2, a próxima live, talvez hoje à noite ainda. Nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo para não ficar muito longo e as pessoas puderem receber a palavra de Deus. Então, um verdadeiro cristão, ele deve se preocupar em agradar a Deus.
e não agradar os homens, né? Fazendo a vontade de Deus, porque nós estamos vivendo em um tempo em que muitos têm se esfriado, essa é a verdade. Muitos estão querendo ir após seus pensamentos, né? A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, diz que, fazendo-se doutores da lei, eles não entendem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Muitos não entendem o que dizem. Muitos pregam a palavra de Deus querendo agradar os homens, porque nós estamos vivendo um momento da internet. Existem muitos formadores de opinião. Uns diz que uma coisa é válida, outros diz que outras coisas não é válida. E muitos às vezes aceitam todas as coisas, quando na verdade nós devemos aceitar somente aquilo que vem de Deus. Então a pergunta é essa: persuado eu agora os homens, Gálatas 1, versículo 10, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então, o verdadeiro cristão, ele agrada a Cristo, faz a vontade dele. Discípulo de Cristo é aquele que obedece seus mandamentos. Aquele que não faz o que os seus mandamentos diz, não é servo de Cristo. Eu quero que você entenda que para a gente servir a Cristo, nós precisamos receber as suas palavras em nosso coração. É isso que nós podemos. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela fala as palavras de Deus, não as palavras do homem. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo: se eu estivesse agradando aos homens, não seria eu servo de Cristo. Entenda isso. Nós não podemos nos preocupar com o que os outros vão falar, ou se nós estamos agradando a todo mundo. Por isso hoje há várias heresias, várias coisas, a Bíblia chama de heresias destruidoras, que estão sendo introduzidas dentro da igreja verdadeira, dentro do Evangelho de Cristo, querendo fazer, como disse um pastor americano agora há pouco tempo, que a Bíblia precisa ser atualizada. E um pastor muito mais antigo, chamado Billy Graham, ele diz que a Bíblia é mais atual do que um jornal de amanhã, porque há promessas, há coisas que vão acontecer que ainda não aconteceram, ou que se repete em nossos dias. Como diz a palavra de Deus, uma geração vai, outra vem. As coisas se repetem, como fala também no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Então eu quero que você entenda que ser um cristão verdadeiro, você deve agradar a Deus e falar segundo as palavras de Deus, como está escrito aqui no livro de João. Eu quero que você abra aqui no livro de João comigo. No livro de João, tá? Capítulo 7, versículo 17. Nós vamos ler aqui o versículo da palavra de Deus, né? Para a gente poder compreender as palavras. Capítulo de número 7, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, ele diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, tem que observar a sua doutrina, os seus mandamentos. Por quê? Se você observar uma pessoa que pratica a sua palavra, pratica os seus mandamentos, a sua doutrina, né, aquilo que foi determinado, esse verdadeiramente é um cristão, porque cristão é o que são chamados aqueles que servem a Cristo, que são discípulos de Cristo. E no versículo 18 ele vai dizer assim, ó: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, realmente, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus ele vai dizer: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória.
Jesus, ele não falava de si mesmo. Ele falava das coisas que o Pai determinou para ele falar. Muitas vezes as pessoas vão pregar, pregadores atuais, dão um versículo, 2 versículos, e o resto é 1 hora falando, contando história, falando coisas do pensamento humano, da cabeça, conjecturando, como eles dizem, né? Quando, na verdade, se nós somos cristãos, nós devemos falar as palavras de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo ele vem dizendo, se eu fosse servo, se eu estivesse querendo agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Ser um verdadeiro cristão, vamos aprender, nós devemos estar agradando a Deus e não aos homens. A segunda coisa, nós devemos falar as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. E não as palavras, né, que o homem quer falar. Porque o cristão deve ser cristão em seu modo de falar, no seu modo de agir e no seu chamado. Se nós somos cristãos, nós devemos exercer o nosso chamado de acordo com como Cristo ensinou, né? Conforme ele diz, devemos batizar em nome de Jesus Cristo. Em nome significa da forma de Cristo. Calabarandaraio, Derecomanabã. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. As palavras de Deus. Peço que você não, mais uma vez, não se importe com os barulhos que estão aqui à volta. Nós estamos num lugar movimentado, tá? Um lugar meio barulhento mesmo. Mas eu quero que você não se importe com isso. Por quê? Porque cristão é chamado os discípulos de Cristo. Será que você consegue entender isso? Nós somos discípulos de Cristo, somos cristãos. Como nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Nós devemos tirar as dúvidas de acordo com a palavra dele. Eu preparei esse estudo aqui para que a gente pudesse ter uma compreensão do que é ser um verdadeiro cristão. Em Atos 11, 26, ele vai dizer assim, ó. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, porque eles seguiam a doutrina de Cristo. Ser um verdadeiro cristão não é falar aquilo que você pensa, mas falar aquilo que a Bíblia fala, ou que as palavras de Cristo diz que você deve fazer ou ser. Tem uma música que diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. As palavras de Deus. Ser cristão é fazer o que Cristo ordenou. Porque na época de Moisés, na época da lei, que muita gente não entende, a Bíblia fala no livro de Hebreus 7, que mudando-se o sacerdócio, faz-se necessariamente também mudança da lei. Mudou o sacerdote, era Moisés, que eram chamados discípulos de Moisés, mas agora é Cristo, que são chamados cristãos, discípulos de Cristo. Nós devemos entender que nós devemos glorificar aquele que nos fez. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E nós devemos glorificar não a nós mesmos, mas ao cabeça da igreja. Ser cristão não é trazer fama para você, não é trazer status para você, como muitos pastores fazem. Bota a foto da esposa e do marido na frente da igreja. Bota o nome bem grande de pastor, presidente fulano de tal. Não é isso. Ser cristão não é isso. Ser cristão é glorificar sempre o nome dele. Reconhecer ele em tudo.
Ser cristão é procurar obedecer os mandamentos de Cristo. A palavra de Deus fala que nós devemos glorificar Ele. Está aqui no livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Capítulo de número 4, versículo 16. A Bíblia vai dizer assim, ó. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Glorifique a Deus nessa parte. Porque Jesus, ele ensinou muitas coisas para a gente, inclusive que os cristãos vão passar por tribulação. Por tribulação. Os cristãos vão passar por tribulação nessa vida. Nós devemos acordar, porque esse evangelho que está aí é o evangelho que Deus transforma, que Deus faz rico, Deus faz aquilo. Não ensina as pessoas a passar pelas tribulações. Esse dia mesmo agora eu vi um pastor que estava largando a igreja. Não estava aguentando, porque ele falou que deixava de comprar um sapato, de comprar uma camisa para ele, para investir na igreja. Ser cristão é assim mesmo. Se estivesse eu agradando os homens, não seria servo de Cristo. Padeça eu, mas não padeça a obra de Deus. Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. O apóstolo Paulo faz isso. Ele diz que muitas das vezes ele teve em abundância, mas várias vezes ele também teve fome. Muitas das vezes ele sendo tendo condições, ele se fez pobre também. Ele se humilhou. Tinha hora que ele tinha abundância de pão, mas tinha hora que faltava. Mas mesmo no pouco, foi isso que a palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e sobre muito Deus te colocará. Ser cristão é glorificar a Deus. Ser cristão, vamos do primeiro. Ser cristão é não agradar aos homens, mas a Deus. Ser um verdadeiro cristão, tá? É glorificar a Deus. E ser um verdadeiro cristão também é falar as palavras de Deus. As palavras de Cristo. Praticar a palavra. Ele diz: eu semelhei ao homem prudente. O homem que ouve a palavra é como uma casa edificada sobre a rocha. Porque tem aquele que ouve e pratica, e tem aquele que ouve e não pratica. Hoje está uma moda das pessoas dizer: olha, os religiosos, a religião. Mas o que mata o crente não é a religião. Porque religião, eu fiz um vídeo agora dizendo que a religião existe duas. A verdadeira religião e a falsa religião. Não só uma, mas a verdadeira religião e a falsa religião. Ponto final. Porque ou é certo ou é errado. Ou é bom ou é mal. Tá? Ou é bom ou é mal. Ou é morte ou é vida. A Bíblia fala é sim ou não. Só existe duas opções. Vida eterna ou morte eterna. As pessoas, olha, existe muitas verdades, muita religião. Só existe duas religiões. A verdadeira e a falsa. O que não é verdadeiro é falso. O que é falso, o que não é falso é verdadeiro. Procuramos entender o que é ser um verdadeiro cristão. Hoje eu vou ficar aqui nessas palavras, tá? Mas mais tarde aí nós vamos estar trazendo para você novamente, tá? Mais um pouco do que é ser um verdadeiro cristão. Então você que está no Facebook, siga-nos no Facebook do Pastor Silvio Marcos. Siga-nos aqui. Compartilhe com quem precisa aprender e conhecer mais a palavra de Deus. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like. É muito importante que você aprenda a ser um verdadeiro cristão segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Não o pensamento humano,
mas segundo a Bíblia. Porque a Bíblia fala que se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, Deus faz uma promessa: o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Tá bom? Então, compartilhe aí, nos ajude a chegar a quem precisa de uma palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até daqui a pouco, até na próxima, tá bom? Fique na paz.